Fica! Vai ter feijão e arroz? Vai ter feijão e arroz sim, mas de um jeito que você nunca viu. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa. Se você é novo por aqui, esse canal se dedica a trazer os sabores do mundo para sua casa, para te ajudar a se inspirar na cozinha e variar os preparos do dia a dia. E uma das coisas que eu mais amo nesse processo de se inspirar em receitas internacionais é a capacidade que a gente tem de transformar ingredientes simples, ingredientes que a gente já tem em casa, coisas do nosso dia a dia, simplesmente variando temperos, combinando alguns ingredientes que talvez a gente não pensasse, mudando a forma de cozinhar, e é exatamente isso que representa esse prato de arroz e feijão. Esse daqui é um prato típico da Jamaica, em que o arroz e feijão são cozidos juntos com leite de coco. Talvez você nunca tenha pensado em cozinhar arroz e feijão com leite de coco, mas confie em mim, traz um saborzinho muito especial e fica assim totalmente diferente do que a gente está acostumado. E isso pode ser legal por vários motivos. Se você mora sozinho, às vezes o ingrediente dura muito, rende muito e você fica comendo sempre da mesma forma e acaba enjoando. E por outro lado, às vezes você não encontra ingredientes tão diferentes no lugar onde você mora, você tem uma variedade pequena de ingredientes, mas você consegue fazer muitos pratos diferentes com os mesmos ingredientes. E como arroz e feijão são ingredientes super versáteis, presentes na mesa de qualquer brasileiro, eu acho que é muito legal a gente trazer um prato com esses mesmos ingredientes, mas assim, de uma forma completamente diferente. E aqui eu fiz esse prato com arroz branco comum e feijão preto. Eu sou carioca, então gosto de feijão preto. Normalmente esse prato também é feito com feijão preto, mas você pode fazer com qualquer feijão, qualquer arroz, que vai dar certo. Então escolhe o feijão que você mais gosta, o feijão mais fácil de encontrar na sua região, aproveita os ingredientes que você tem à mão e faz esse prato aqui, que eu tenho certeza que você vai amar. Então se você quer aprender a fazer esse arroz com feijão jamaicano, com leite de coco, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos. Feijão e arroz, prato do dia a dia de qualquer brasileiro. Mas vocês sabem que eu amo trazer esse tipo de receita super fácil, super acessível para mostrar que a gente consegue variar até os preparos mais simples do dia a dia. E nessa receita, o feijão e o arroz são cozidos juntos. Na verdade, a gente coloca o feijão primeiro, quando ele já está quase chegando no ponto, a gente coloca o arroz e eles cozinham no leite de coco, que dá um sabor super especial e super diferente para esse prato. E tem também alguns temperinhos diferentes. Aqui eu estou usando o feijão preto, mas pode ser qualquer tipo de feijão. E eu tenho 1,5 xícaras do feijão cru, antes de deixar de molho. E depois eu vou usar 2 xícaras de arroz. Mas as proporções, gente, vão do seu gosto, não vai mudar nada no prato nesse caso. E eu recomendo deixar o feijão de molho. Eu deixei por 12 horas e troquei a água uma vez. Mas você pode deixar o feijão de molho por mais tempo, se você quiser, até 24 horas. E pode trocar a água mais de uma vez. Mas eu recomendo deixar pelo menos 8 horas, que é para eliminar aqueles fatores antinutricionais, que são o que causa gases, desconforto, e também para o feijão cozinhar mais rápido. E você pode fazer essa receita na panela de pressão, mas eu vou fazer na panela normal, que é o tradicional, porque eu acho que você controla melhor o ponto do feijão e do arroz, mas é claro que vai demorar um pouquinho mais. Então, além de eliminar os fatores antinutricionais, deixar o feijão de molho pelo menos por 8 horas também vai ajudar a acelerar o processo de cocção, porque colocar o feijão direto cru na panela, sem ser na panela de pressão, vai levar um bom tempo. E a base do nosso prato vai ser um bom refogado de cebola e alho. Aqui eu tenho uma cebola e 3 dentes de alho. E eu vou picar em cubinhos. Essa quantidade que eu tô fazendo dá assim fácil para umas 4 ou 5 porções. Porque essa receita é perfeita para você fazer a mais e guardar na geladeira. Você pode guardar para a semana inteira, que ela dura super bem. Ou você pode congelar também. Cebola e alho cortados. Vou colocar um pouco de azeite aqui no fundo da panela. Enquanto eu espero o azeite esquentar para a gente colocar a cebola, vamos falar dos temperos. Nessa receita é super comum colocar para refogar junto com a cebola essa pimenta aqui, que se chama Scotch Bonnet, é uma pimenta bem forte, que é prima da habanero. Só que justamente por ela ser bem ardida, normalmente eles colocam a pimenta inteira ali, porque assim ela solta um pouco o sabor e um pouquinho do ardido, mas sem exagerar, porque se você corta, mesmo quando você tira as sementes, às vezes ela fica muito forte.
Então, a gente vai colocar essa pimenta inteira ali junto com a cebola e depois no final a gente tira. Aliás, eu já falei dessa pimenta aqui em outro vídeo de inspiração jamaicana aqui no canal, que é um tofu, inspirado em uma receita em um molho jamaicano, que é o tofu jerk. Então, se você não viu ainda, vai lá ver. E aí, naquele molho, eu trituro a pimenta junto e tudo, mas ele fica bem picante. Nessa receita, é mais comum eles fazerem dessa forma, tirando a pimenta no final. Além da pimenta, é comum colocar, para refogar junto com a cebola e o alho, tomilho. E aí, normalmente, o que as pessoas fazem é colocar o tomilho assim, inteiro, com o galinho, e depois tira no final. Só que eu tenho uma questão com o tomilho. Eu acho que isso funciona bem para quando a gente vai aromatizar a manteiga na frigideira, que a gente vai colocar um bife, por exemplo, porque a gente não vai ficar mexendo muito. Mas para esse tipo de preparo, de um arroz e feijão, que a gente vai acabar mexendo ali para misturar, às vezes o galho fica muito difícil de tirar no final. Então eu prefiro já debulhar o tomilho, eu vou jogar só as folhinhas que vão dar o sabor, e aí não precisa me preocupar, porque a pimenta é bem fácil de tirar no final. E esse prato costuma levar também um pouquinho de gengibre, aí eu uso gengibre em pó pela praticidade, mas tradicionalmente se faz com gengibre fresco. Mas aí eu não preciso ralar, já tá aqui, então uso o gengibre em pó, mas você pode usar o gengibre fresco raladinho. E costuma levar também pimenta da Jamaica. Como eu não tinha pimenta da Jamaica, eu vou fazer com pimenta branca. Isso aqui tá na embalagem de pimenta do reino, mas na verdade eu reaproveitei a embalagem e eu coloquei grãos de pimenta branca aqui para poder moer na hora. Então isso aqui é pimenta branca, mas se você tiver um pouquinho de pimenta da Jamaica, vai dar um saborzinho especial. O azeite esquentou, vai a cebola, vou colocar a pimenta e o tomilho. E aí é só a gente ir puxando assim, ó, na direção contrária, que aí saem as folhinhas e o galho fica. Vai o gengibre a gosto, mas como ele é forte, eu coloco meia colher de chá. A pimenta branca, um pouquinho de sal. Enquanto eu deixo a cebola dourar, já vou escorrer o feijão. E aí o leite de coco, eu gosto até de dar uma misturada, que às vezes ele fica meio condensado assim. Vou colocar o feijão e o leite de coco. E usando a própria lata aqui do leite de coco, eu vou colocar água até eu conseguir cobrir o feijão. Eu não coloco água demais porque eu prefiro ir acompanhando. A gente vai deixar o feijão cozinhar aqui e, se for necessário, eu vou colocando um pouco mais de água. Mas aí eu vou fazendo aos poucos, porque assim a gente consegue controlar melhor a cocção do feijão e depois do arroz. Porque se a gente coloca água demais no início, depois ela leva muito tempo para secar e às vezes acaba passando um pouco o ponto. E agora a gente deixa aqui por pelo menos uns 40 minutos. O tempo vai depender de quanto tempo você deixou de molho, vai depender do feijão, do tipo de feijão que você estiver usando, se você estiver usando outro tipo de feijão que não seja feijão preto. Então fica de olho, pode ser que precise de mais tempo. A gente vai abrindo, vai vendo o ponto do feijão, vai vendo se precisa colocar mais água. E aí, quando o feijão estiver quase no ponto, já que ele está quase macio, a gente coloca o arroz, se precisar, coloca mais água e deixa cozinhar até o arroz secar toda a água, como a gente faria normalmente. E aí vai estar pronto para servir. Meu feijão ficou aqui por 45 minutos, ele já está quase no ponto, então é hora de adicionar o arroz, que assim ele vai terminar a cocção junto com o arroz. E é assim mesmo, gente, vai abrindo, vai vendo se precisa de mais água, vai vendo como está o ponto, e por isso mesmo eu prefiro fazer na panela, eu acho mais fácil do que fazer na pressão, porque na pressão você tem que esperar para poder abrir, aí você tem que ver se tá bom ou não, volta para pressão, então assim é mais fácil, e se você deixar de molho, não demora tanto tempo assim. Então vão as 2 xícaras de arroz. E como secou um pouco, eu vou colocar um pouquinho só de água. Deixa aqui em fogo médio com a tampa entreaberta até o arroz cozinhar, o feijão também terminar de cozinhar. Pode ir abrindo de vez em quando para ver o ponto, para ver se precisa de um pouquinho mais de água e já vai estar pronto para servir. A água já secou quase toda aqui, então vamos fazer um teste de qualidade para ver o ponto.
Pra mim tá perfeito, o arroz tá cozido, o feijão tá macio. E eu gosto quando ainda fica assim um pouquinho úmido no fundo, então eu não deixo a água secar assim totalmente, que eu acho que assim fica mais gostoso. Mas aí você pode ajustar também o ponto como você quiser. Então agora eu já posso servir. Eu ainda gosto de finalizar com umas folhinhas de coentro para ficar mais bonito e trazer um frescor ainda maior pro prato, mas isso é totalmente opcional. Às vezes a felicidade se resume a um bom prato de arroz e feijão. Espero que vocês tenham gostado da receita e que essa receita inspire vocês a variar preparos simples do dia a dia como arroz e feijão. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.